Prometo que esse vídeo não é sobre política, não tem nada a ver com política. É muito antes da política. Se você é pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro, veja esse vídeo. Se você é pró-Lula ou contra o Lula, veja esse vídeo, porque não tem nada a ver com política. O que eu vou falar aqui é uma coisa que me aconteceu e não tem nada a ver com política. É muito antes da política. Talvez isso tenha sido em 2016. Após o período de campanha, eu estou arrumando a minha casa, arrumando minha bagunça, minhas coisas, arrumando a bagunça para ficar tudo organizado. E esbarrei em alguma coisa que fala muito forte comigo, afirma para vocês que não é política. Encontrei isso aqui. Se você é batista ou se você gosta do povo batista, veja esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque o que vai ser falado aqui é muito importante. Mas isso aqui me remete a alguma coisa que aconteceu comigo, mas aconteceu para o Brasil. Isso aqui é uma bolsa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Se você é mulher e ainda não conhece essa união, procure saber. Se você é mulher batista, defenda a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Se você é líder de mulheres nas igrejas batistas, defenda isso. Vou mostrar para vocês como isso aqui é importantíssimo. Isso é uma sacolinha. Você viu que estava enroladinha? E estava guardada aqui dentro uma coisa que fala comigo. Meu guarda-chuva. Meu guarda-chuva fica guardado na moto. Como vocês podem ver, eu sou motoqueiro, motociclista. A União Feminina Batista do Brasil, ela protege uma estrutura, como de um guarda-chuva. Não é sobre política. É sobre um grupo de mulheres que protegem uma estrutura. A estrutura batista. Hoje, a estrutura batista proporcionou para nós termos um presidente. Não é política. Proporcionou para nós termos um presidente. A estrutura batista, por ter uma união feminina fortíssima, proporcionou para a gente ter um presidente lá. Foi a chancela batista que dá a Michele Bolsonaro e sim transfere ao presidente Bolsonaro um algo diferente, que é aceito por todos nós cristãos. Saiba vocês, não é política, que hoje a ideologia já tenta separar, mais uma vez, cristão entre evangélicos, católicos e espíritas. Não importa se você acredita que só os católicos são cristãos, ou só os evangélicos são cristãos, ou só quem acredita em Cristo efetivamente é cristão. É apenas isso. Mas a União, volto a falar, da União Feminina Batista do Brasil, vem unir a todos nós, os cristãos, de uma forma muito humilde, muito simples, como numa bolsa como essa aqui, que estava protegendo a nossa estrutura, a estrutura batista, a estrutura cristã, por assim dizer. Que Deus abençoe. Continue vendo esse vídeo, porque eu tenho algo mais importante ainda para falar para vocês, o que essa estrutura da União Feminina Batista do Brasil proporcionou. Um dia abrimos uma célula de crianças. E eu precisava manter essa célula de crianças por vários motivos. Para cuidar dos meus filhos e dos filhos de alguns amigos. E aí surgiu o filho do Rony Lessa nessa célula. E cuidamos daquela criança. De contrapartida, de alguma forma, abençoamos a vida desse senhor que estava preso, a esposa preso, e ele nunca esteve preso pelo caso Marielle. Nunca. Nem antes, nem naquele momento, em 2016, muito antes da política, muito antes de eu falar de política. E nem agora. Ele sempre esteve preso por tráfico de armas. E nós ali acolhemos aquela criança como acolhemos várias outras crianças. Hoje essa criança já é um homem, já tem os seus passos, já está andando. Aquela época, anos atrás, antes até de 2016, a gente precisou ali acolher aquela criança e ali nós nos envolvemos. E alguém mandou a gente, para com essa célula. Eu falei, não posso parar. Nós tínhamos 5 células de criança, mas uma das células a gente precisou ir até o fim com ela, e foi essa célula. E cuidamos, por outro motivo, cuidávamos ali das crianças. E aí, olha o que me permitiu continuar. Quando alguém falou, fecha a célula. Não posso fechar, mas fechei outras 4 células, tivemos que fechar. Quem mandou nos fechar até abandonou os caminhos, não está mais na liderança
porque fez algo errado, mas uma outra coisa. E aí eu quero mostrar para vocês, se você está entendendo, dê um like. Essa é a caixinha onde a gente guarda as coisas para as crianças. Se você está entendendo que eu estou falando da importância da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela tem a revista Sorriso. A revista Sorriso que eu conheço desde criança. E aí a gente foi atrás dessas informações. E olha o que a gente esbarrou. A revista Sorriso, preparada para pequenos grupos multiplicadores. E foi essa coincidência da gente ter colocado a nossa estrutura toda dentro de uma proteção da União Feminina Missionária Batista do Brasil que permitiu a gente continuar com aquela célula. E aí eu vou falar para vocês o que aconteceu. Aquele menino pediu oração pelos pais, pelo Rony Lessa e por sua mãe. Por vários outros motivos eles estavam presos, mas não pela morte da Marielle. Foi muito antes de acontecer isso com ela. Que Deus abençoe os familiares da Marielle e todos os que choram pela morte da Marielle. Mas no dia que o William Bonner fez aquele pronunciamento no Jornal Nacional, o presidente Bolsonaro, às 3 horas da madrugada, faz um pronunciamento lá dos Emirados Árabes. Ele estava lá, em outro lugar, falando sobre aquele caso. Deus mandou: vai à delegacia de homicídio. Você tem a proteção da estrutura batista para falar sobre isso. Você tem a proteção de todo o material que você se dedicou para fazer uma célula de criança e você abençoou a vida daquela criança, de alguma forma abençoou a vida daqueles pais que estavam presos por outro motivo. E por nossa luta dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma proximidade com o pessoal da delegacia de homicídio. Lá eles também me chamam de Léo Rezador. Estou te falando, isso não é sobre política, isso é sobre evangelismo, isso é sobre cuidado de crianças, isso é sobre cuidado com as famílias. Se você está até agora, entendeu o que eu estou falando aqui para vocês, que não é política. Não é política nós votarmos no presidente Bolsonaro. É muito mais do que política. É proteger nossas famílias, é proteger nossos filhos, é proteger nossa nação. Não é política hoje falar de votar no Jair Messias Bolsonaro, número 22. Não é falar de política. É falar de vida, é falar de liberdade. Não é política. O que eu contei para vocês, que a estrutura batista me permitiu fazer e impactar diretamente na vida do presidente, na vida dessa nação. Algo que a Globo estava fazendo, uma narrativa que a Globo estava montando para o mundo, de uma forma que iria impactar na vida do Jair Messias, hoje, mais uma vez candidato à presidência. Talvez ali ele já sofreria um impeachment, mas uma estrutura, um sorriso, da revista Sorriso, um pequeno grupo de crianças protegeu a vida do nosso presidente, da nossa nação. E ali nós pudemos influenciar diretamente na delegacia de homicídio, porque muitos ali já nos conheciam e a gente sabia a verdade. Nós sabíamos o envolvimento e as complicações que a Marielle estava tendo no próprio partido. E ali o próprio delegado nos deu voz, nos deu ouvido primeiro, nos deu voz, e através da voz do delegado nós tivemos parte da solução deste caso. Que Deus nos abençoe. Em outros vídeos eu conto sobre isso. Por agora, não quero falar de política, eu estou falando de vida, estou falando de sorriso. Proteja, mais uma vez, proteja a estrutura batista. Ela fez mudar o nosso país. Ela protege um guarda-chuva muito maior do que a gente possa pensar. Se você é mulher batista, compartilhe esse vídeo. Se você ama o povo batista, não importa se você é assembleiano, católico, espírita, você entende que os batistas são preparados para defender a palavra de Deus, para defender o que é bom e o que é certo no meio da sociedade. Olha a importância do povo batista. Desculpa se esse vídeo ficou comprido, mas eu estava arrumando a minha casa e me emocionei a ver que Deus usou. Deus usou a nossa vida para proteger a vida do nosso presidente, da nossa nação e de uma estrutura. Meu nome é Leonardo Miranda. Todo mundo me conhece como Léo Rezador. Foi orando a Deus que tudo isso aconteceu. Reviver Rio, me ajuda aí.